vamos falar de Curitiba. Primeiro, tem uma notícia hoje. O candidato, que era o candidato do casal Moro, que era o deputado estadual Ney Leprevost, do União Brasil, disse ontem que a entrada do senador Sérgio Moro e da deputada federal Rosângela Moro na sua chapa não deu liga e contribuiu para o resultado nas urnas. Ele disse, Moro atrapalhou bastante, não que seja a culpa dele o fato de eu não ter vencido, mas ele atrapalhou bastante e ele é ruim de lidar, de difícil trato, vaidoso, olha só, detonando o Sérgio Moro, o deputado estadual Ney Leprevost, que não conseguiu ir para o segundo turno. Ele concorreu, né, a prefeito, e quem era a vice dele era a Rosângela Moro, que entrou na chapa após uma costura do presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. Eles acabaram apenas em quarto lugar, com 6,5% dos votos válidos. Olha só o que ele disse. Acho que eu comecei a perder a campanha quando cometi o erro de aceitar o pedido do União Brasil de colocar a mulher do Moro de minha vice. Eu gosto da Rosângela, ela é boa gente, mas o Moro atrapalhou. Ele começou a achar que o candidato era ele, e ele agregou muita rejeição à campanha, porque ele é visto em Curitiba como o carrasco do Lula e o traidor do Bolsonaro. O deputado disse que, além disso, Moro não conseguiu trazer os votos do eleitor simpático ao lavajatismo, já que o ex-procurador Deltan Dallagnol apoiou o adversário Eduardo Pimentel, que disputa agora o segundo turno com a Cristina Graham, do PMB. E ele disse ainda que ele e o Moro já não estavam mais falando na reta final da campanha. Olha só, o distanciamento ocorreu 10 dias antes do primeiro turno. Ele queria ficar saindo na propaganda de televisão, mas eu só tinha 1 minuto e 12 segundos de TV. Não podia ficar colocando ele o tempo todo. E ele ficou bravo e largou a campanha no final. Olha, ele disse ainda que a partir do momento que ela virou minha vice, o Moro passou a achar que eu era um fantoche dele para ficar fazendo a pré-campanha dele de governador. Eu era um candidato para competir de verdade. Aí começou a ter um estresse e começou a plantar por aí que estava sendo boicotado na campanha. Ou seja, os planos do Sérgio Moro para ser governador em 2026 parecem estar muito distante, né, gente? Porque já fez aí um desavença aí com o próprio candidato que tinha como vice a Rosângela, detonando ele publicamente. Acabou, né, gente? O Moro é isso, né, gente? Ele é um cara extremamente pretensioso, medíocre é a pessoa mediana, né? Ele é um... Sofrível. É um nota 3, nota 2. Se fosse lá no Santa Cecília, onde o professor Henrique Rodrigues deu aula por muito tempo, esse moleque não sentava nem no banco de trás ali. Então, o cara não é ninguém. O cara que escreve texto com um S, né? Então, imagina o nível do sujeito. E ele se acha um gênio da política, inclusive. Ele acabou se elegendo senador. Eu não consegui entender até agora o que aconteceu no Paraná, e aquilo subiu a cabeça. Mas, como candidato a presidente da República, ele foi um fiasco. Se ele ficasse em São Paulo, ele não se elegeria, perderia a eleição para o Senado. E deu certo no Paraná, mas ele vai ter esses 8 anos aí. Eu duvido que ele alce voos mais altos. Tinha gente dizendo que ele era imbatível para governador do estado. Duvido, eu dou. O ratinho vai engolir ele, vai comer ele com farinha. E aí, Henrique? O que dizer deste fã de Edith Piaf, não é mesmo? Edith Piaf, que é essa cantora curitibana, não é a francesa, não, a Edith Piaf, é outra. Cara, o Moro é essa figura bizonha. Aliás, o Leprevost falou uma coisa interessante, roubou a deixa que eu ia comentar,
que é sobre a imagem do Moro hoje no Paraná, né, atual. Ele, para além do carrasco do Lula, o que desperta a bronca de qualquer setor mais progressista, ele é visto como um ministro que largou ainda em 2020 o governo Bolsonaro e ameaçou por um tempo denunciar esquemas da família após acusar o presidente de interferir diretamente na Polícia Federal e na gestão da Polícia Federal e em investigações da Polícia Federal. Então, assim, ele parece ter conseguido reunir aí a bronca dos dois lados do espectro político. E como o Rovai disse, eu não sei exatamente o que houve naquela eleição de 2022, que ele conseguiu se eleger senador, inclusive nas pesquisas aparecia bem longe, na terceira colocação, e acabou ficando com a vaga. Agora, ele acreditar que daí para frente ele tem condição, por exemplo, de alçar um voo à presidência ou tentar ser governador do Paraná, com toda a cadeia de poder que o Ratinho Júnior desenvolveu lá nesses anos todos, né, que não é de hoje que o Ratinho Júnior está desde muito jovem na política, e hoje é um sujeito que dentro do Paraná tem um índice de aprovação muito elevado, inclusive é um dos nomes cogitados, né, aí mais para trás na fila, mas um dos nomes cogitados para ser o candidato da extrema-direita bolsonarista, e deve continuar aí a inelegibilidade do Jair Bolsonaro em vigor. Mas, assim, cara, sabe, brincadeira. Aí entrou, aí acabou enterrando, né? Botou o Leprevost no sal, porque o cara tinha condições de tentar disputar ali cabeça a cabeça, pau a pau, a prefeitura, e o cara ficou de fora do segundo turno, amargou um quarto lugar com pífios 6% dos votos, porque colocou aquele totem, né? A Rosângela, lá, que a Rosângela Moro é o Moro de papelão. Colocaram ela de vice e o cara tem o ego, né, maior, que o dia que o Moro quiser se matar, é só ele pular de cima do ego dele, porque ele é alto demais. E aí o cara tentou dominar a campanha e deu nisso aí que deu. O Moro continua sendo a nulidade. Ele era uma nulidade na magistratura, juridicamente falando. É só a gente ver aí outros juízes federais, né, que têm quase a mesma idade que ele, que passaram em concursos semelhantes, como é o caso hoje do ministro Flávio Dino, do STF, o Eduardo Apio, né, que acabou substituindo a Gabriela Hardt na 13ª Vara de Curitiba, são pessoas com um nível intelectual elevadíssimo. E esse sujeito é esse tosco, né? Um cara que fala conge, um cara que chama Edith Piaf de Edith Piaf, né? E esse cara acredita que tem aí algum grande poder político que ele tem. Enfim, não vai chegar muito longe. E que leu muitas biografias. Sabe o nome de todas. Essa é piada, né, gente? Nossa. E a Nil Dedemo está dizendo, quando o Moro pagará pelos seus crimes? E a Vânia Barbosa Silva está dizendo, Rovai, você teria condições de passar essas dicas para o Boulos falar e elevar a autoestima do paulistano, mexer com o sentimento coletivo funciona? Ela está dizendo, a Vânia. Me ouve, Boulos. Me ouve, né? E olha só, e tem pesquisa Atlas que saiu agora há pouco de Curitiba. Em Curitiba a gente, pesquisa de São Paulo, aqui é Curitiba, a gente tem aí, olha, o Eduardo Pimentel do PSD com 52,2% dos votos válidos e Cristina Graem do PMB com 47,8% dos votos válidos. Então, o segundo turno aí é acirrado, mas indicando que quem vai levar é o Pimentel. E tem uma notícia aqui interessante de hoje, que a Cristina, que ela apresentou no programa de governo uma proposta que vocês devem se lembrar que fez o deputado, o candidato russomano desabar em São Paulo em 2012, que é aquela cobrança de passagem por quilômetro percorrido, ou seja, o cara vai pagar o ônibus segundo a distância que ele percorre, e isso penaliza quem mora nas periferias, quem mora mais longe. E mesmo assim, eles têm essa proposta no programa do governo dessa Cristina Graem, que costuma... Isso acabou com o russomano. Acabou, lembram disso? Cobrança de passagens proporcionais ao uso do transporte público, incentivando o uso racional e garantindo justiça tarifária e penalizando os mais pobres que percorrem maiores distâncias, porque geralmente moram mais longe
longe dos centros, né? Mais longe, então mora mais morador da periferia é o penalizado e é o que mais usa o transporte público, né, gente? O transporte coletivo. Aqui na Europa, Adri, algumas cidades maiores utilizam esse modelo, né? Quando você vai comprar o bilhete no totem eletrônico lá, ou mesmo quando paga para o motorista dentro do ônibus, ou para o condutor lá do trenzinho, do VLT, ele pergunta em que ponto você vai descer, porque há uma diferença de tarifa conforme o teu destino. Se você vai mais para longe, ele cobra mais, se você vem mais para perto. Só que aqui não existe uma diferença tão gritante nessa questão da moradia, como existe no Brasil, né? No Brasil, realmente, as pessoas mais pobres são empurradas para áreas bem mais longe, mais distantes dos centros da cidade, enquanto os empregos ficam nas regiões centrais. Então, quer dizer, você tenta copiar uma coisa que tem algum sentido quando se fala de justiça tarifária, porque andou mais, paga mais. O problema é que no Brasil as pessoas pobres são colocadas bem longe do centro da cidade. Então, como é que vai fazer aí para elas poderem chegar ao trabalho? Vão pagar mais? É mais uma ideia de jirico, agora dessa vez aí parida na República de Curitiba.